Olá! Dando continuidade a essa sequência de estudos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre processos. E a pergunta que eu gostaria que nós refletíssemos hoje é: você tem queimado etapas deste processo? Você tem se perdido no meio do caminho? Ou você tem esperado o tempo? Você já parou para pensar que todo o objetivo a ser alcançado, ele tem um processo. Ele não acontece num passe de mágica. Hoje você imaginou, idealizou e vai acontecer neste instante. Não, não é assim que funciona. Tudo tem o seu tempo. O que Deus tem preparado para você tem um tempo. Ele é único e vai acontecer de forma exclusiva para você. Então não adianta você comparar com o seu vizinho, comparar com as pessoas que estão ao seu redor, porque ele é exclusivo seu. Então vamos lá pensar agora em algumas questões que a gente pode ver na Bíblia, o que são esses processos, como que eles funcionam de forma diferente para cada um. Na Bíblia nós temos várias histórias de pessoas que enfrentaram processos diferentes para alcançar um objetivo que Deus havia escolhido para eles. Nós temos a história de Davi. Davi, ele foi ungido rei ainda pequeno, no meio de uma família. Ele talvez nem estava entendendo o que estava ali acontecendo, mas não foi no outro dia ele se tornou rei. Passaram-se muitos anos, muitas coisas aconteceram até ele se tornar um grande rei. Nós temos também a história de José. José, ele ainda era pequeno também. E Deus revelou através dos sonhos o que iria acontecer na vida dele. Mas não foi naquele dia que aconteceu. O que José se tornou um grande governador e ele salvou toda uma nação. Não foi. Ele foi vendido, ele foi jogado no poço, ele foi preso. Muita coisa aconteceu até ele se tornar aquela pessoa que iria mudar a história da sua família, cuidar dos seus irmãos, dos seus pais. Mas hoje eu queria falar de um processo diferenciado. Esse processo não foi um processo aos nossos olhos que parece ser difícil. Porque quando a gente olha para Davi, quando a gente olha para José, a gente pensa assim, nossa, que canseira, que difícil para chegar, se tornar um rei, se tornar um governador. Nossa, foi uma luta difícil demais, essas histórias que aconteceram com eles. Eu tinha desistido, né? Você poderia pensar assim, eu desistiria. Quando eu olho para essas histórias, eu penso, não, isso aí é difícil demais, esses processos aí não dá certo para mim, não. Mas tem um processo narrado na Bíblia que eu acho que todo mundo se encanta com ele. Está lá no livro de Esther. Vamos acompanhar comigo? Essa história, ela se passa em Esther, no capítulo 2. Vamos ler alguns versículos. Olha só o que aconteceu lá com Esther. Primeiro, vamos lembrar aqui um pouco a história, né? Que já existia uma rainha, só que ela desobedece e ela perde esse cargo de rainha. E então vai vir uma nova rainha. E para acontecer, escolher essa nova rainha, foi feito um processo, uma seleção. Quem ia ser a nova rainha? Não podia ser qualquer pessoa, não podia ser qualquer moça daquela época, não. E para isso, eles tinham que nivelar essas moças para serem escolhidas a rainha. Então, tudo começa primeiro com um comunicado. Né? Lá no versículo 2 diz: então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeasse comissários e que cada província do império para trazerem todas as lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam
receber tratamento de beleza. Quem não gostaria de um concurso desse? Eu seria a primeira, com certeza, a me inscrever. Eu gostaria de, se fosse para se inscrever, mas não foi assim, né? Eles foram atrás dessas moças. Mas se fosse para se inscrever, eu seria a primeira a me inscrever, a participar de um concurso de beleza, de um tratamento de beleza. E aqui fala que foram 12 meses. Pensa, 12 meses você ficar sendo cuidando da sua pele, cuidando do seu cabelo. Você precisa fazer uma alimentação saudável, você vem a comida até você. Nossa, pensa, eu imagino que não seja tão difícil esse processo, né? Essas etapas não seriam tão sofridas. E então, acho que todo mundo gostaria de um processo desse. Participar de um processo desse. Né? Algo que fosse leve, agradável, só você vai receber cuidados. Este foi o processo daquelas mulheres. No meio dessas mulheres está Esther. Esther, ela entrou nesse processo, mas ela tinha um segredo. Ela poderia chegar lá e começar a falar, porque eu tenho um segredo aqui, não sei se eu posso participar, porque eu nem sou dessa cidade, mas não. Né? Ela sabia que iria falar, mas na hora certa. E ela entra nesse processo da nova rainha. E ela começa. Ela entra como todas as outras moças. Então, eles vão para esse local, que é o harém, onde elas iam receber os cuidados durante este período de 1 ano, de 12 meses, para serem cuidadas, serem preparadas para depois serem apresentadas ao rei, que iria escolher dentre elas quem seria a nova rainha. Então não foi tão rápido assim, né? Então existiu um início, um começo, uma preparação. Elas iam ficar ali se preparando até se tornarem, né, prontas, aptas para serem a nova rainha. Lá no versículo 4 diz que a moça que mais agradasse o rei seria a rainha em lugar da Vasti. E então não ia ser assim, né? Qualquer uma, de qualquer forma, elas precisavam passar por este tempo. Seria essa a etapa. A etapa deste processo para se tornar uma rainha. Elas foram lapidadas, elas foram cuidadas, elas passaram talvez por um processo de etiqueta, né, também, além de cuidar do cabelo, para os cabelos que estavam desidratados ficarem hidratados, a pele, se tinha mancha, foram retiradas essas manchas, se tinha um peso a mais, elas tinham que entrar dentro das medidas corretas. Com certeza foi muita coisa, porque foi um tratamento de beleza por um período considerável longo, ou talvez não, né? Depende do seu ponto de vista. E todas ali que foram selecionadas, eram concorrentes. Elas não eram, né, inimigas, mas elas também não, elas eram um pouco rivais, né? Porque elas eram concorrentes. Então, alguém ali no meio delas iria se tornar rainha. Mas elas poderiam se desenvolver amizades? Eu fico pensando, como é que foi naquela época? Será que elas ficaram amigas? Será que elas conversavam? Como é que funcionava isso, né? Eu imagino que eram muitas mulheres, eu imagino que elas conversavam bastante e muitas fizeram muitas amizades. Não, porque não era um tempo ruim, não era uma questão de guerra, uma contra a outra. Não foi colocado assim. Era um lugar que elas estavam sendo cuidadas, estavam sendo preparadas. Eu imagino que algumas se sentiram cansadas, porque era muita cobrança. Olha, você tem que sentar assim, você tem que se vestir assim, você tem que fazer academia, né? Se tivesse academia, mas vamos pensar nos dias de hoje. Você tem que fazer isso, né? Tem que ir pra academia, tem que levantar cedo, tem que, né, arrumar o rosto. Você não pode sair sem a maquiagem, tem que fazer a maquiagem. Imagino que não seja, não era algo tão simples. E elas, com certeza, conversavam entre si. Só que no meio delas, nós temos uma pessoa que estava focada, né? No meio delas tinha a Esther. Por que eu falo que a Esther, ela tinha esse foco? Porque a gente consegue ver lá no verso 9, que a moça
o agradou e ele favoreceu. E logo lhe providenciou um tratamento de beleza e comida especial. E foi designado 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Ela ganhou um privilégio. A Esté, ela no meio deste processo, no meio dessas etapas, ela se destaca. E eu fico pensando, por que será que Esté se destacou no meio delas? Eu imagino que Esté era uma pessoa focada, né? Enquanto as outras começaram a ficar assim, não, hoje eu não quero levantar tão cedo, não tô querendo fazer essa caminhada hoje, poxa, eu tenho que fazer mesmo a maquiagem. Eu imagino que as outras começaram a resmungar, reclamar, e a Esté não, ela sabia que estava ali com um alvo, com um propósito e um tempo curto, que eram só 12 meses e que ela não podia fraquejar nada. Então isso trouxe um destaque a ela. E no meio disso ela é beneficiada. Então nós estamos falando que no meio de etapas de um processo, existem também benefícios, existem também coisas boas para acontecer, que foi o que aconteceu com Esté. Né? Ela é beneficiada no meio dessa jornada, no meio desse caminho, e ela continua ali, né? Então ela vai para um lugar diferenciado, ela recebe mais benefícios, ela recebe outro tipo de tratamento e se destaca ali. Eu fico imaginando, né? Como é que será que as outras mulheres viram isso? Porque eram concorrentes, né? Eu imagino que elas tenham olhado e falado assim, essa daí tá querendo ganhar, né? Vai querer tomar nosso lugarzinho aqui. Sei não. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Outras talvez tenham falado assim, a gente vai correr atrás disso, eu vou começar a fazer aqui para também ganhar benefício nesse processo aqui. E estavam ligadas no processo, nas etapas ali. Elas não estavam focadas como a Esté, que era se tornar a rainha. Que ela precisava continuar seguindo as regras, continuar fazendo tudo ali bonitinho como deveria ser feito, né? E o tempo de preparo, que eram 12 meses, ele de repente tem uma mudança, né? No verso 13, no 13 não. Cadê aqui, gente? Peraí, um momentinho. Aqui, ó, no 16, desculpa a demora, gente, eu tava procurando aqui, porque a minha anotação eu não tava encontrando. Mas no verso 16 diz que ela foi levada ao rei Xerxes, a residencial real, no 10º mês. Então foi no 10º mês, não esperou se completar os 12 meses. Então o tempo de preparo da Esté não foi 12, foi 10. Mas o tempo completo eram 12. O que eu estou querendo dizer com isso tudo aqui? Que cada um tem um tempo a se cumprir no seu propósito. Eu não sei o que você tem entendido, o que Deus tem preparado para você. Porque primeiro a gente precisa entender o que Deus tem preparado para nós, né? Cada um, Deus tem um propósito, uma jornada a ser cumprida. E como eu falei no estudo anterior, que a gente às vezes inverte, né? A gente quer dar um jeitinho para as coisas acontecerem e não obedecer aquilo que Deus tem separado para nós. E imagino que aqui, quando a gente vê com Esté, ela entendeu, ela sabia que ela tinha que obedecer, ela sabia que tinha as regras ali a se cumprir para que aquele alvo fosse alcançado. E ela não perde o foco. Ela não desiste no meio do caminho. A nossa tendência, quando a gente está diante de algo assim a ser alcançado, às vezes é desistir no meio do caminho. Ou às vezes porque é muito bom. Eu imagino que várias dessas mulheres desistiram no meio do caminho. Se acomodaram ali.
Ela fala, ah, aqui tá tão bom, ah, esse lugar é maravilhoso, nossa, que lugar bom. Ah, tem gente cuidando aqui do meu cabelo, cuidando do meu rosto, ah, a comida chega, aqui é bom demais. Então, às vezes a gente se perde no meio do caminho e a gente quer desistir. Muitas vezes a gente quer fazer isso, quer desistir desse caminho, né? Esquece que não é o processo a vitória, que é a conquista. Por mais que seja bom, como foi o caso aqui que a gente viu, que era um processo bom, era algo legal, mas não era o fim ali, não era o que era para acontecer. Eram 12 meses, depois disso ia acabar, né? Elas precisavam se tornar, uma delas ia se tornar rainha, então elas tinham que continuar nesse foco. Ó, o tempo tá acabando aqui, tá acabando, mas muita gente se perdeu. Muitas delas com certeza se perdeu. Muitas vezes nós nos perdemos no meio de um processo. A gente começa até muito bem, muito animado, né? Seja para estudar, para um concurso, ou às vezes é um relacionamento. A gente fala, vou orar para que Deus mande aquele meu companheiro, né? Ou às vezes é ir para academia, não, vou perder peso, começa ali, começa a fazer a dieta, se inscreve na academia, né? Começa até focado, mas no meio, se for para perder o peso, você começa a perder peso e você fala, não, eu perdi já esse tanto aqui, já tá bom. Ah, tá bom demais. Ah, eu já não tô tão animado para ir para academia. Ah, não. Tá estudando para o concurso, né? Aí fala assim, ah, eu já estudei tanto, né? Acho que eu consigo fazer essa prova. Não preciso estudar tanto mais. Ou às vezes é aquele relacionamento, primeira pessoa que aparece lá e te agrada, faz aquele agradozinho, fala, ah, esse é o homem que Deus separou para mim, com certeza, esse é o homem de Deus para minha vida. Quando você deveria estar orando, né? Você começa a nem orar mais, porque você acha que já encontrou o companheiro da sua vida. Então você começa a se perder no meio dessas etapas. Isso quando a gente não resolve queimar a etapa, né? Como é que a gente queima a etapa? A gente quer pular, né? Dar um jeitinho, é o tal do dar um jeitinho. Vamos dar um jeitinho. Ou vamos ajudar Deus, porque Deus tá precisando de ajuda, né? Pra isso acontecer. Porque ele tá demorando isso acontecer, gente. Então vou dar um jeitinho aqui, vou ajudar Deus para que as coisas aconteçam, né? Esse plano, esse sonho, esse objetivo aconteça. E aí você começa a dar um jeitinho, né, para Deus. Você precisa ir para academia, ser focado, ter disciplina, né? Aí você fala assim, ai, mas tem aquele shake. Ah, tem aquele remédiozinho ali que vai me ajudar. E aí você começa a pular, né? Vou dar aqui uma ajudinha só pra dar um gás, né? Aí aquele relacionamento que você começou, você desiste, para de orar, você nem para de orar, nem já fala, vai casar. Aí não sabe se a pessoa é um homem de Deus e você vai casar. Vou casar porque é ele, eu sei que é ele, né? E aí o concurso que você tava lá estudando, focado, e de repente você arruma um emprego aqui. Ah, esse emprego aqui resolveu minha vida. Este é o emprego que eu vou ser aqui. Não. E muda a rota e começa a se desviar daquela rota. Ao invés de esperar o tempo que Deus tem preparado para você. Esperar, confiar, descansar nele, tirar toda a ansiedade e não perder o foco da cruz, perder o foco que é Deus, se agarrar em Deus no meio dessa jornada, principalmente quando as coisas são leves. Nem todo o processo vai ser penoso, vai ser difícil, igual foi com Davi, como foi com José. Muitas vezes vai ser leve, assim como foi com Esté. Era um processo leve, agradável, né? Prazeroso, bonito. Muitas vezes é assim. E a gente, mesmo assim, não consegue esperar o tempo de Deus. E a pergunta que eu quero deixar aqui é aquela que eu fiz lá no comecinho. O que você tem feito diante de um processo, daquilo que Deus tem preparado para você? Você consegue, primeiro, ter clareza daquilo que Deus
tem preparado para você? Você consegue ter essa visão clara? Você tem se agarrado nessa palavra que ele te deu? Tem segurado aos pés da cruz, dobrado o seu joelho, orado, confiado, descansado nele, porque é com ele? Ou você não tem esperado esse tempo? Você tem queimado as etapas, tem tentado dar aquela ajudinha, vamos ajudar Deus aqui, porque Deus esqueceu, Deus não tá sabendo fazer, eu vou fazer do meu jeito aqui, vai dar certo também, vai funcionar. Ou será que você tem desistido no meio do caminho? Aqui tá bom, aqui tá legal, vou ficar por aqui mesmo, aqui tá confortável, a gente gosta de uma zona de conforto, né? Aqui tá confortável, não vou mexer com isso. Que nós possamos ser pessoas focadas como foi Esther, mesmo sendo um processo leve, agradável, mesmo parecendo tudo muito belo, até com cara de vitória. Eu imagino que este processo que Esther vivenciou na vida dela para se tornar uma rainha foi algo que tinha cara de vitória. Todas aquelas mulheres que estavam ali, elas se viam vitoriosas. Está tudo ótimo, maravilhoso. E elas estavam recebendo o melhor daquela terra, daquela região, daquela época. Elas estavam em destaque de todas as mulheres. Imagino que foi algo muito agradável. Mas que nós possamos não nos perder e esperar o tempo de Deus. Quando você estiver diante, talvez você esteja vivendo agora um processo por algo que talvez ainda não aconteceu, talvez você já esteja até cansado, achando que está demorando demais a acontecer, talvez você já se desistiu até no meio do caminho, ou você já deu vários jeitinhos para que isso acontecesse, muitas coisas talvez embolaram no meio do caminho, mas eu convido aqui você hoje a focar, a arrumar essa rota, aquilo que tá bagunçado, coloca de novo no trilho, se agarra no Senhor, se agarra na palavra que Ele te deu e não se desvie, não se desvie para o lado, foca, Deus tem algo preparado para você, essa jornada é exclusiva, não se compare, não olhe para os seus vizinhos. Às vezes tem pessoas que parece que estão concorrendo com a mesma corrida que a sua. Mas o tempo é diferente, a hora é diferente. E o que vai cada um alcançar também é diferente. Que o Senhor esteja falando com você, assim como Ele tem falado comigo, através da palavra dEle. E se você ainda está naquela fase que você não sabe ainda o que Deus tem preparado para você, eu convido a você a ler a Bíblia, a orar e estar sensível à voz de Deus, àquilo que Ele tem para falar através da palavra dEle. O que Ele quer falar no seu coração, na sua mente, é único. Escute a voz dEle. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor esteja acalmando os nossos corações, esteja tirando toda a ansiedade de cada um que está aqui ouvindo, Deus. Como ficamos ansiosos diante de um processo, Deus. Como queremos que as coisas aconteçam de forma rápida. Como queremos que seja tudo imediato, um passe de mágica as coisas aconteçam. Como achamos que demoramos as coisas acontecerem na nossa vida. Eu não sei o que cada um tenha buscado, Deus, mas que o Senhor esteja indo agora, trazendo a esperança, renovando as forças, Deus, ajudando cada um nas suas dificuldades e que cada um possa se agarrar aos pés da cruz. Deus, tirar todas as palavras que foram lançadas, querendo desanimar, ou querendo desviar a rota, Deus, que cada um possa apenas ouvir o Senhor, possa apenas confiar em Ti. E quando vierem todas essas coisas que queiram tirar do caminho, Deus, nós possamos olhar apenas para a cruz,
olhar somente para o Senhor, ouvir somente o que o Senhor tem para falar conosco. Muito obrigado porque a tua palavra é viva, que nós possamos sair fortalecidos como Esther, possamos continuar focados como Esther, mesmo que seja agradável essa jornada, mesmo que pareça até com cara de vitória, nós possamos estar focados como Esther ficou, permanecer ali firmes e saber que o tempo é teu. Nós não sabemos o tempo que o Senhor tem para que as coisas aconteçam, mas que nós possamos saber que este tempo ele é perfeito e que o Senhor não falha e que é o melhor tempo. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de falar sobre a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus. Um abraço.